Iniciando a parte expositiva, nós recebemos, mais uma vez, com muita satisfação, a presença do doutor Francisco José Garcia, ele que é um militante muito conhecido desta causa em toda a Paraíba, está envolvido em diversas lutas, é professor da Universidade Federal do Estado da Paraíba, é o mentor de muitas legislações importantes. Cito, por exemplo, o Código Estadual de Defesa e Proteção dos Animais, e que sempre está colaborando quando chamado. Ele irá fazer uma introdução para inspirar os debates, ele terá um tempo maior do que os demais, e após a fala dele nós vamos limitar o tempo para que as falas não sejam delongadas e que todos possam falar, contribuir com o debate. Com a palavra o professor Francisco José Garcia, que pode fazer uso da mesa ou da tribuna. Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradeço imensamente a oportunidade de aqui estar, doutor Olímpio, que sempre nos solicita a presença, nos convida, na verdade, para discutir, para debater sobre tema tão importante, que é o direito à vida dos animais, o direito que os animais têm à vida. Quem vai ficar passando os slides já pode colocar, por favor. Então, o enfoque que eu quero dar, não obstante, faço minhas as palavras do vereador Olímpio Oliveira, no que diz respeito à necessária e urgente implementação da legislação animalista campinense. O Poder Executivo tem a obrigação, não é a liberalidade, é a obrigação de fazer cumprir as leis existentes. Então, já deixo desde já o apelo, o pedido para que o Poder Executivo Municipal realmente honre com as leis que já governam o ordenamento jurídico animalista campinense, por assim dizer. E o enfoque que eu quero dar, na verdade, diz respeito à educação ambiental animalista, porque eu compreendo, e não só eu compreendo, vários estudiosos têm compreendido que sem a educação nós não conseguiremos avançar. Tanto é que o Estado brasileiro tem a maior legislação ambiental existente e até agora ainda estamos queimando a Amazônia, ainda estamos matando os animais, ainda estamos caçando os animais, assim, indistintamente e cruelmente, desrespeitando o que estabelece o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição, que veda, que proíbe a crueldade em face de quaisquer animais. Não é do gato e do cão. A vedação diz respeito também ao gato e ao cão, mas envolve toda e qualquer sorte de animais. O legislador constituinte originário de 5 de outubro de 1988 não fez nenhuma acepção, não fez nenhuma diferenciação no que diz respeito à vedação, à proibição a essa crueldade. Pois bem, meio ambiente e a necessária implementação da educação ambiental. E eu começo a falar de algumas situações que envolvem tal meio ambiente, como, por exemplo, o desastre de Mariana. O desastre de Mariana, que por negligência humana ceifou 19 pessoas e inúmeros, milhares de animais. Ainda a condescendência da própria mídia, lamentavelmente, a mídia que tem nos ajudado. Sem a mídia, nós não teríamos avançado tanto que nós já avançamos, mas ela ainda é um tanto condescendente, porque a veiculação das mortes das pessoas não veio acompanhada ao número, ou pelo menos a estimativa de número de animais que morreram também com essa chacina, pode-se assim afirmar, a vida em Mariana. Também a de Brumadinho recente,
que aconteceu e que já levaram, que já ceifou com corpos encontrados 249 pessoas, fora a quantidade inúmera, imensa de cães, de gatos, de bodes, de bois, de vacas, enfim. Nós temos as queimadas na Amazônia. As queimadas da Amazônia que repercutiram tanto que o mundo inteiro, todo o planeta Terra, vem pedindo auxílio ao governo federal para enfrentar o desmatamento amazônico. O desmatamento amazônico que é feito para isso que vocês veem aí. O desmatamento amazônico é feito para criação de pastos que não é mais possível acontecer a devastação para que pastos sejam criados. A ciência vem nos mostrando exatamente o que está a acontecer com a camada de ozônio, o que está a acontecer com a ambiência, de um modo geral, dada ao descaso, dada a negligência relativa ao cuidado que o humano deve ter concernentemente ao meio ambiente. Ainda temos a quantidade de agrotóxico despejada no país. A quantidade de agrotóxico despejada que, em grande parte, em sua grande maioria, já é proibida na União Europeia há muitos anos. Agrotóxicos que, comprovadamente, desenvolvem ou propiciam o desenvolvimento de câncer, de várias espécies de cânceres. E os aviões, quando eles pulverizam as lavouras, eles vão, segundo as matérias veiculadoras, e esses dados são tanto do G1, quanto do INPE, quanto de sites sérios, e esta fala que eu faço agora, a partir das fotos. Então, quando há pulverização por esses aviões, eles não respeitam a quantidade máxima que deve ter do agrotóxico X ou Y. Há uma miscelânea de agrotóxicos sem a observância necessária do quantitativo que pode ser despejado naquela lavoura ou naquele ambiente, contaminando não só os alimentos que vão à mesa, como também as águas, o lençol freático e as próprias sementes, as sementes já cheias, as sementes já intoxicadas. Temos ainda, em reportagem bem recente, veiculada na Folha de São Paulo, a seguinte manchete: coquetel com 27 agrotóxicos foi achado na água de grande parte dos municípios, de vários municípios, dentre eles as principais capitais que aí estão listadas: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, enfim. Então, a quantidade de 27 agrotóxicos encontrados na água que desce nas torneiras que as pessoas vão tomar e vão cozinhar os alimentos. Impressionantemente, ainda não foi feito nada. Lamentavelmente, essa quantidade de agrotóxico ainda continua sendo utilizada e despejada nas mesas, nas águas que nós nos abastecemos. Ainda temos a chacina acontecida agora, no início do ano, envolvendo bilhões de abelhas, principalmente Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. E aí a quantidade de agrotóxico que é despejada por esses aviões e ou de outra forma, ou diretamente, matou esses bilhões de abelhas que, depois dessa chacina à vida, alguns laudos foram expedidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades testificando exatamente essa mortandade decorrente da quantidade de agrotóxicos. Só que nós sabemos também que as abelhas elas são primordiais, elas são fundamentais para que nós sobrevivamos, nós humanos. Sem as abelhas, nós não conseguiremos continuar a viver. As abelhas que polinizam, as abelhas que fazem com que haja a frutificação e os alimentos, portanto, cheguem à nossa mesa. Sem elas, e elas já estão numa reta, numa linha de extermínio por conta do capitalismo, por conta do desenvolvimento econômico desenfreado, sem respeito ao ser humano, sem respeito à natureza, sem respeito aos animais. Então, essas abelhas estão nessa linha de extermínio, lamentavelmente. E testificado também por laudo médico próprio.
E aí nós temos o alarme dos animais. São estatísticas publicadas pelo ICMBio, determinando ou constatando, melhor dizendo, a quantidade de animais que já estão na periclitância relativa ao extermínio, ao desaparecimento do planeta Terra. Nós sabemos que, olha só, se nós contabilizarmos a quantidade de formigas que tem somente na Câmara Municipal de Campina Grande, aqui por baixo, só essa quantidade é maior do que a quantidade de humanos existentes no planeta Terra. Isso quer dizer que eu já devo desconfiar que o planeta Terra não foi feito para mim. Foi feito para mim também, mas foi feito para as formigas, para as vacas, para os bois, para os javalis, para as caranguejeiras, para os sapos, para toda e qualquer sorte de manifestação de vida aqui existente, para todas as plantas, até porque é por intermédio da existência de todas essas vidas que o equilíbrio da ambiência, o equilíbrio do meio ambiente conseguirá permanecer, e assim nós iremos sobreviver, nós teremos a nossa vida garantida. Então, que nós defendamos os animais, que nós defendamos as plantas, ainda não por uma questão de empatia, ainda não por um respeito aos animais e às plantas por si sós, que merecem esse respeito, mas sim para que eu, sob essa visão antropocêntrica, para que eu, humano, então consiga permanecer com vida e vida digna aqui na Terra, para depois, em um salto quântico, digamos assim, nós percebermos que o animal, que a planta, eles são vidas e que merecem o respeito, independentemente de eles garantirem a minha vida. Temos ainda a caatinga, a caatinga nordestina, que é vegetação local, que é vegetação própria desse ambiente e que vem sendo desertificada, vem se submetendo a uma desertificação por ação humana também. Nós temos ainda os matadouros que estão em todo o estado da Paraíba. Cenas terríveis são encontradas lá. Nós denunciamos no Ministério Público do Trabalho, agora em março de 2019, 76 abatedouros públicos e privados, com base em relatórios produzidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que fez as visitas, e com base em 2 dissertações de mestrado produzidas pela Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos, quando, então, essas pesquisadoras estiveram em mais de 70 abatedouros e testificaram a dor e o sofrimento das crianças, trabalho infantil, crianças com 10, 12 anos, matando animais, esfolando animais, trabalho degradante, análogo ao escravo, periclitância da saúde humana, da forma como as carnes são manejadas, maus tratos animais, já que nesses locais os animais eram mortos à marretada e não da forma como a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária manda que seja, e ainda degradação ambiental devido ao descarte dos dejetos decorrentes desses matadouros. Então, assim, nós formulamos a denúncia, TACs, termos de ajuste de conduta, já foram firmados com vários desses prefeitos. Estaremos aqui, provavelmente, mês que vem, em Campina Grande, para firmarmos, não nós, do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, mas, por nosso intermédio, nós levamos a demanda ao Ministério Público do Trabalho, e assim o Ministério Público do Trabalho irá, assim, promover esse termo de ajuste de conduta com os demais prefeitos, de Campina até Cajazeiras. Relativamente a isso. Nós temos também o caso de Leide, que é uma elefanta que está na bica, que serve de entretenimento humano. Nós também, junto ao Ministério Público Federal, conseguimos que esse órgão ministerial determinasse a perícia a ser feita. Foram 4 médicos peritos forenses que vieram, uma, Merlinda Merck, dos Estados Unidos, e 3 da Universidade Federal do Paraná, inclusive a doutora Rita Garcia, que tem pós-doutorado em bem-estar animal, e testificaram, esses 4 médicos peritos legais, testificaram que a Leide está prestes a morrer, que a Leide está sob intensos maus tratos, que a Leide tem osteite séptica e pododermatite, que por isso, que são doenças que acometem animais
cativos e que por isso ela pode sofrer uma infecção generalizada a qualquer instante e pode morrer. Então, assim, diante desse laudo, nós estamos insistindo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que renitentemente não libera a lei, lastimosamente, e nós conseguimos também que o Santuário de Elefantes Brasil, que fica na Chapada dos Guimarães, se comprometesse a vir pegar a lei, sem nenhum custo para o erário, sem nenhum custo, não só para o IBAMA, como também para a Prefeitura Municipal de João Pessoa. E ainda assim, a lei até agora não foi liberada. Judicializamos. Teremos uma audiência agora, no dia 18 de outubro, na Justiça Federal, para a resolução dessa pendenga. Ainda temos também, aí sim, nós temos a legislação ambiental. A legislação ambiental e o enfoque dessa legislação ambiental diz respeito à educação, porque nós apostamos que sem a educação, sem que nós levemos a informação científica para as crianças, para os adolescentes, amanhã, essas crianças e esses adolescentes que estarão nos postos que os senhores e as senhoras ocupam hoje, quer no Ministério Público, quer nas casas legislativas, quer nas escolas públicas, quer nas universidades, essas crianças de hoje, se receberem a informação científica, chegarão nos postos que nós ocupamos hoje, certamente com uma outra mentalidade, olhando para o animal e não vendo um cifrão, por exemplo. Vendo uma vida, olhando para uma planta e não vendo um cifrão, vendo uma vida. E aí, esse é o trabalho que nós já começamos com o Ministério Público Estadual, lá em João Pessoa, com a doutora Rosane, que cuida da violência contra mulheres, da violência doméstica. E por quê? Justamente com ela a gente começa. Porque a teoria do link, a teoria do elo, que comprovadamente, desde 1970, divulgada em textos psiquiátricos, em textos de revistas de psicologia, vem estabelecendo que há uma íntima, por isso o link, ligação existente entre maus-tratos animais e maus-tratos a mulheres, e maus-tratos a crianças, a violência doméstica. Então, decorrente dessa íntima ligação, o FBI, desde 1970, investiga maus-tratos animais, assim como investiga um crime contra o humano, porque eles se baseiam nessa teoria. E, com isso, a doutora Rosane se sensibilizou e nós já iremos começar um projeto de disseminação dessa teoria e dos cuidados que os animais também devem merecer em colégios estaduais lá em João Pessoa. E a ideia, tal como nós disseminamos ontem no Ministério Público de Patos, com a doutora Lívia Villanova, que é responsável pela educação, estavam presentes o secretário municipal de Educação, todos os gestores das escolas públicas e privadas da cidade de Patos, também o representante do Conselho Estadual da Educação. Nós apresentamos isso que eu falo para vocês agora, e essa legislação que eu vou apresentar logo em seguida, que diz, que determina. Então, não fica ao alvedrio do gestor público. A legislação determina que a educação ambiental seja disseminada, que a disciplina educação ambiental exista em todos os níveis de ensino, tal como iremos ver. Então, em Patos é o projeto piloto, justamente, dessa educação ambiental nas escolas. E aí, nós já falamos diretamente da Constituição Federal, que estabelece no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É uma visão antropocêntrica, evidentemente, mas que preservemos o meio ambiente para que nós também possamos ser preservados, não só hoje, como também amanhã. Mas o parágrafo 1º, que os senhores veem na tela, o inciso 6, estabelece que é necessária a educação ambiental, que é preciso a educação ambiental ser disseminada. Na próxima tela, nós temos a Constituição Paraibana, olha só, a Constituição Paraibana, que especificamente, olha só, os incisos 4 e 6 do parágrafo único do artigo 227, especificamente manda que seja criada a disciplina educação ambiental nos 1º, 2º e 3º graus de ensino. Então, não sou eu quem diz, não sou eu que estou aqui floreando ou inventando, é uma determinação em nível constitucional, que quer queira o gestor, quer não queira, tem que cumprir, sob pena de improbidade, no mínimo improbidade.
E aí nós temos a lei que trata da política nacional, lei federal, política nacional da educação ambiental, que vai nessa mesma direção. Temos uma outra lei, a próxima tela, que é a lei estadual da política... A próxima tela, por gentileza. A lei estadual da política do meio ambiente, da educação do meio, envolvendo o meio ambiente, a educação ambiental. Então, nós temos uma lei federal, uma lei estadual, a Constituição estadual, a Constituição federal, que manda que essa política seja implementada. E na tela anterior, por gentileza, nós temos a Lei 13.000 Federal 426, de 30 de março de 2017, que manda também que os 5.570 municípios existentes esterilizem cirurgicamente os animais como meio de controle populacional. Então, não pode haver matança de animais. E o artigo 3º é claro ao estabelecer que uma campanha seja deflagrada por esses 5.570 municípios existentes de educação relativa à ética e à posse responsável de animais domésticos. Não vi isso acontecer. Uma iniciativa do vereador Olímpio Oliveira vai nesse sentido. E, por fim, a última tela, fica o apelo, exatamente o apelo de que o município de Campina Grande, juntamente com a promotoria que cuida da educação, que já tem uma audiência marcada com a promotora da educação, implemente essas legislações, quer em nível federal, constitucional, quer em nível estadual e até municipal, e faça valer a educação ambiental em todos os níveis de ensino, pois sem ela, sem educação, nós enxugaremos gelo, já que a legislação não é suficiente, como nós temos testificado, não é suficiente para tal. E só para fechar, nós temos a declaração sobre a consciência. Por que tudo isso? Porque nós temos uma declaração assinada na Universidade de Cambridge, no dia 7 de julho de 2012, por 26 cientistas da área da neurociências. Foram 26 neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurocientistas computacionais cognitivos que testificaram que todos os animais vertebrados, todos, mamíferos, aves e alguns invertebrados, a exemplo do polvo, têm consciência da vida. Ter consciência da vida é ser mais do que ser um ser senciente. Por exemplo, se eu vou ali onde o Dr. Olímpio está, aperto o braço do Dr. Olímpio, ele começa a sentir dor. Ele começa a sentir dor porque é um ser senciente. Mas ele também, porque é ser consciente, começa a ter consciência dessa dor e começa a querer se livrar da dor. Não só o animal humano, como os animais humanos, todos eles, os vertebrados e alguns invertebrados, também comportam-se, também têm essa consciência. Afirmo, não sou eu quem diz, é a nata das neurociências, mundialmente falando, que testifica. Por isso, o nosso clamor pelo respeito à vida manifesta em todas as suas formas. Notadamente, já que o nosso foco é o animal, notadamente sobre a modalidade, sobre a forma de animal. Grato.